Ataque espiritual. Faça esta oração imediatamente. Algo está acontecendo dentro de você, e talvez você ainda não tenha percebido. Você começa o dia normalmente, realiza suas tarefas, fala com pessoas, mas de repente uma sensação estranha surge. Um peso silencioso, como se o ar tivesse ficado mais denso ao seu redor. É uma inquietação no peito que não se explica. Pensamentos começam a se multiplicar, dúvidas surgem do nada, e a paz que você tinha parece escapar. Esse momento não é coincidência. Existe uma razão espiritual para essa inquietação, mesmo que você ainda não consiga nomeá-la. Muitas pessoas ignoram essa sensação. Elas acham que é apenas estresse, que é fadiga ou até ansiedade. Tentam se distrair, ocupam a mente, se lançam em atividades para tentar afastar o que sentem. Mas a verdade é que existe algo invisível atuando ao seu redor. Algo que não se manifesta de forma física, mas que exerce influência profunda sobre a sua mente, suas emoções e até mesmo seu corpo. É um ataque espiritual, e ele começa silenciosamente, quase imperceptível. Ele começa com pensamentos confusos, com uma inquietação leve, uma semente de dúvida, uma sombra que tenta roubar sua paz. A Bíblia nos mostra que nem todas as batalhas que enfrentamos são contra pessoas ou contra situações visíveis. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Isso significa que aquilo que você sente muitas vezes não é causado por fatores externos, mas é resultado de algo que atua no mundo espiritual. E a forma como reagimos a isso é determinante para manter nossa paz, nossa fé e nossa proteção. Talvez você esteja assistindo a este vídeo neste momento justamente porque Deus está falando ao seu coração. Talvez você tenha sentido uma opressão silenciosa, uma ansiedade sem motivo, uma tristeza repentina ou um desânimo inexplicável. Tudo isso são sinais de que o mundo espiritual está ativo e que existem forças tentando impedir você de viver em liberdade, de avançar na fé, de alcançar aquilo que Deus planejou para a sua vida. Por isso, é fundamental que você entenda o que está acontecendo, que não ignore os sinais e que saiba que existe uma forma de reagir com autoridade espiritual. Existe um caminho que permite que você recupere a paz, fortaleça sua fé e coloque o inimigo em retirada. E é exatamente isso que vamos abordar neste vídeo. Vamos identificar os sinais, compreender como essas forças atuam e, principalmente, vamos praticar uma oração poderosa, capaz de restaurar sua vida espiritual e trazer proteção e libertação. Hoje, você não está sozinho. Cada palavra deste vídeo foi pensada para te levar a compreender a dimensão da batalha espiritual, reconhecer sua autoridade em Cristo e aprender a reagir com fé. Se você prestar atenção e se colocar em atitude de oração, o que está prestes a acontecer pode transformar completamente sua vida. Prepare-se para perceber algo que você talvez nunca tenha notado: a forma silenciosa como o inimigo age e, ao mesmo tempo, a forma poderosa como a presença de Deus pode restaurar tudo, trazendo luz, paz e vitória. Quando a alma percebe que algo não está normal, existe um momento muito delicado na vida espiritual de qualquer pessoa. Algo que acontece antes mesmo de você perceber claramente. É a percepção silenciosa da alma, uma sensação de alerta interno que surge antes de qualquer evidência externa. Você pode estar realizando suas atividades normalmente, falando com pessoas, lidando com a rotina diária, e ainda assim, algo dentro de você sente que não está certo. A mente pode tentar racionalizar, mas o coração percebe que há um desequilíbrio que não se explica. Essa percepção é extremamente sutil. Não é um pensamento consciente, não é um medo que você consegue identificar. É como se algo dentro de você estivesse tentando enviar um aviso, como um alerta espiritual que antecede os efeitos mais evidentes da batalha. Muitas pessoas ignoram esse sinal, tentam ocupar a mente com distrações, dizem a si mesmas que é apenas cansaço, que é apenas um dia difícil, que nada de anormal está acontecendo.
Mas esse alerta interno é real, e quem o percebe está captando algo que a maioria ignora: a aproximação de uma luta espiritual. O que torna esse momento ainda mais crítico é que a batalha espiritual não se manifesta inicialmente de forma barulhenta. Ela começa silenciosa, na percepção da alma, antes de se manifestar na mente e nas emoções. É como uma semente plantada no terreno da consciência. Se você não reconhecer esse momento, a semente cresce sem que você perceba, dando origem a pensamentos confusos, medos inesperados, desânimo repentino e inquietação interior. E muitas vezes, o que parece um simples mau humor ou uma tristeza passageira é, na verdade, o início de um ataque espiritual mais profundo. O espírito humano é sensível às realidades invisíveis, e é exatamente por isso que você sente quando algo não está certo antes de conseguir colocar em palavras. Essa percepção inicial é um presente que permite reagir antes que a batalha se intensifique. Ignorá-la é permitir que a confusão ocupe espaço no coração e na mente, tornando mais difícil identificar a origem da inquietação mais adiante. Quando você entende que a alma percebe antes da mente, começa a compreender a importância de estar atento aos sinais internos. A inquietação, a sensação de peso no peito, a dificuldade repentina de manter a concentração, a ansiedade sem motivo aparente, são indicadores de que algo maior está acontecendo. Não se trata de exagero, nem de sensibilidade emocional excessiva. Trata-se de percepção espiritual. E existe algo muito importante. Reconhecer esse momento não é motivo para medo, mas para a ação. A presença de Deus pode ser invocada, a fé pode ser ativada, e a oração pode ser usada como ferramenta para proteger o coração e a mente. A Bíblia ensina que devemos estar atentos, vigilantes e revestidos da armadura espiritual. Cada sinal que sua alma percebe é um convite para se aproximar de Deus, para buscar a proteção divina antes que a batalha avance. Quando você aprende a interpretar esses sinais, passa a reagir de forma consciente, fortalecendo sua mente e coração e impedindo que a opressão ocupe espaço. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a transformar momentos de ataque em oportunidades de crescimento espiritual, clareza de fé e fortalecimento interior. A percepção da alma é o primeiro passo para recuperar a autoridade sobre sua vida, colocar o inimigo em retirada e abrir caminho para a paz, proteção e libertação que Deus deseja conceder. A sensação de peso espiritual que surge sem aviso. Existe um tipo de peso que não pode ser medido nem visto, mas que você sente com intensidade. Ele surge sem aviso, sem um motivo aparente, e parece envolver seu coração, sua mente e até mesmo seu corpo. De repente, aquele dia que começou normal se transforma em um cenário de inquietação. A mente começa a girar em círculos, os pensamentos negativos aparecem sem convite, e a paz que você tinha de repente desaparece. Essa sensação não é apenas emocional, não é apenas cansaço ou preocupação comum. É um ataque espiritual sutil, que se infiltra silenciosamente no seu interior, tentando roubar o que é mais precioso, a sua tranquilidade. Muitas vezes, esse peso chega de maneira gradual. Primeiro, como uma leve irritação ou ansiedade inexplicável. Depois, com dúvidas que surgem de repente, questionando sua fé, sua força, suas decisões. Em seguida, sentimentos de desânimo começam a se instalar, criando uma sensação de incapacidade de reagir. O ataque não precisa de grandes manifestações externas. Ele trabalha silenciosamente no território da mente e do coração, onde muitas vezes passamos despercebidos. É assim que ele ganha força, minando lentamente a confiança, confundindo os pensamentos e tirando a clareza do coração. A estratégia desse tipo de ataque é muito astuta. Ele não chega como um choque imediato. Ele cria um terreno fértil dentro da sua mente e do seu espírito. Ele quer que você comece a acreditar que está sozinho, que não existe saída, que você não possui recursos espirituais suficientes para resistir. Ele se aproveita do silêncio interior e da falta de atenção para crescer e ganhar espaço.
E a verdade é que muitos só percebem o que estava acontecendo quando o peso já se tornou quase insuportável. O problema é que a maioria das pessoas não reconhece esses sinais como sendo espirituais. Elas culpam as circunstâncias, acham que é um dia ruim, que é preocupação demais, ou uma fase passageira. Enquanto isso, o ataque continua se fortalecendo, preparando o terreno para que sentimentos mais intensos de medo, dúvida e desânimo se instalem. Ignorar essa sensação inicial é permitir que o inimigo ocupe um espaço que deveria estar protegido pela fé e pela presença de Deus. É nesse momento que a decisão de reagir espiritualmente se torna determinante. Mas há esperança. Reconhecer o peso espiritual que surge sem aviso é, na verdade, a primeira oportunidade de tomar ação. Assim que você identifica que o que sente não é apenas emocional, você pode buscar a presença de Deus, usar a oração como escudo e ativar a fé como arma. Esse peso que antes parecia esmagador pode se tornar um sinal de alerta, um convite para se fortalecer espiritualmente antes que a situação se agrave. Ele mostra que algo está tentando ser quebrado dentro de você, mas também revela que você possui autoridade para resistir e vencer. A chave é perceber a diferença entre o que é circunstância natural e o que é pressão espiritual. O peso que surge sem explicação, que não desaparece com distrações ou ocupação da mente, é sinal de que algo está tentando interferir na sua paz. É a oportunidade de se conectar com Deus, de declarar sua fé, de afirmar a sua autoridade espiritual e de criar um escudo invisível que protege sua mente, seu coração e todo o seu ser. Quando você entende que esse peso é um alerta, e não apenas um sentimento passageiro, tudo muda. Ele deixa de ser algo para temer e passa a ser uma oportunidade de agir com fé, fortalecer sua presença espiritual e impedir que o inimigo avance. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas descobrem a importância de agir antes que a batalha ganhe espaço. O próximo capítulo vai revelar onde essas forças invisíveis tentam se instalar primeiro, e por que compreender esse local é essencial para reagir com poder e sabedoria. A guerra silenciosa que acontece além do que os olhos veem. Muitas pessoas passam pela vida sem perceber que existe uma realidade invisível atuando sobre elas. Não é algo que se vê com os olhos. Não é um problema que aparece em evidências físicas ou externas. Existe uma guerra silenciosa acontecendo no mundo espiritual. E ela influencia pensamentos, emoções e decisões antes mesmo que alguém perceba. Essa batalha não é apenas simbólica. É real, profunda e afeta diretamente a vida de cada pessoa que ainda não reconhece sua dimensão. A Bíblia deixa isso muito claro. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que muitos dos conflitos que sentimos interiormente, como angústia repentina, desânimo, inquietação ou dúvidas persistentes, não começam nas situações externas, mas no mundo espiritual. E esses ataques silenciosos não vêm com aviso. Eles aparecem de forma discreta, tentando ocupar espaço no coração e na mente, minando a confiança e criando um terreno fértil para dúvidas e medo. Essa guerra silenciosa é tão estratégica que muitas vezes as pessoas só percebem seu efeito quando o peso já se tornou evidente. O inimigo não precisa agir de maneira ostensiva. Ele trabalha em segredo, focando no psicológico, no emocional e no espiritual. Ele começa com pequenas perturbações, pensamentos que parecem inocentes, lembranças que provocam desconforto e dúvidas que insistem em permanecer. Cada pequena reação interna é como uma batalha sendo travada. E quando não percebemos, essa batalha se intensifica silenciosamente. O objetivo dessa guerra invisível é enfraquecer a fé antes que ela seja fortalecida. É por isso que as dificuldades surgem quando estamos prestes a dar passos importantes.
quando buscamos mudanças significativas na vida ou quando nos aproximamos de Deus. Quanto mais alguém se aproxima de um propósito maior, mais essa resistência invisível tenta impedir o progresso. A luta espiritual não é sinal de fracasso. É prova de que algo importante está prestes a acontecer, de que a fé está sendo testada e que existe potencial de crescimento espiritual. Apesar de invisível, o efeito dessa guerra é tangível. As emoções ficam mais intensas, a mente mais confusa, as decisões se tornam mais difíceis. É como se um campo de batalha estivesse se formando dentro de você. E cada pensamento, cada sensação, cada emoção pudesse ser uma peça estratégica dessa luta silenciosa. É nesse ponto que muitas pessoas se sentem perdidas, pensando que a pressão é resultado apenas de problemas cotidianos ou de falta de controle emocional. O segredo para não ser dominado por essa batalha silenciosa é reconhecimento e ação consciente. Reconhecer que existe uma força atuando além do que os olhos veem é o primeiro passo. Entender que a presença de Deus é maior do que qualquer ataque invisível é o segundo passo. E agir através da fé, oração e autoridade espiritual é o passo decisivo que começa a mudar o cenário. Quando alguém compreende a existência dessa guerra silenciosa, não se torna mais vítima. Ao contrário, começa a perceber que possui recursos espirituais para resistir e vencer. A percepção clara do que acontece além dos olhos permite que a pessoa se proteja, fortaleça a mente e abra caminho para a paz, libertação e direção espiritual. Por que algumas pessoas sentem ataques espirituais com mais intensidade? Existem momentos na vida em que a batalha espiritual parece mais intensa para algumas pessoas do que para outras. É como se, de repente, tudo que é invisível se tornasse mais presente, mais forte, mais pesado. Talvez você já tenha se perguntado por quê, mesmo fazendo tudo certo, buscando a Deus, algumas situações parecem atacá-lo de forma mais agressiva, enquanto outras pessoas passam despercebidas. Existe uma razão espiritual por trás disso e ela é profunda. O ataque espiritual se manifesta com mais força justamente quando alguém está prestes a crescer, a mudar ou a alcançar algo importante na vida. É nesse ponto que muitas pessoas se surpreendem. A resistência, a oposição, a sensação de pressão aumentam. Mas isso não é sinal de fracasso. É um indicativo de que o inimigo reconhece a importância do que você está prestes a conquistar. A Bíblia apresenta inúmeros exemplos de pessoas que enfrentaram oposição justamente no momento em que estavam se aproximando de seu propósito. Cada obstáculo era uma tentativa de impedir a transformação que estava prestes a acontecer. Quando a fé de alguém começa a se fortalecer, quando decisões conscientes são tomadas para se afastar de comportamentos prejudiciais e se aproximar de Deus, uma resistência invisível surge. Essa resistência atua silenciosa, tentando desanimar, confundir ou até desacreditar a pessoa de sua própria capacidade. Ela cria um ambiente interno de dúvida e incerteza, dificultando o discernimento espiritual e emocional. Esse é um momento crítico, porque muitos não percebem que o ataque tem a função de testar a fé e fortalecer o espírito. A intensidade do ataque não define sua fraqueza, mas revela a relevância daquilo que você está prestes a receber ou conquistar. Outro motivo pelo qual algumas pessoas sentem ataques mais fortes é que elas possuem sensibilidade espiritual maior. Existe uma percepção natural que permite notar detalhes sutis do mundo invisível. Quando essa sensibilidade está ativa, os sinais e pressões que normalmente passariam despercebidos se tornam mais evidentes. Isso pode gerar desconforto, mas é também uma oportunidade de se fortalecer e se proteger espiritualmente. Reconhecer essa sensibilidade é fundamental para não se sentir derrotado por algo que pode ser transformado em crescimento e autoridade espiritual. A intensidade da batalha também está diretamente ligada à proximidade com o propósito de Deus para a vida de alguém. Quando você está alinhado com o plano divino, quando a fé começa a se consolidar, o inimigo percebe a ameaça e tenta agir mais fortemente. Cada dúvida implantada,
Cada desânimo repentino ou sensação de pressão tem um propósito: testar sua resistência, preparar seu espírito e, ao mesmo tempo, revelar a autoridade que você possui em Cristo. Compreender que ataques mais intensos não são punição, mas sim reconhecimento do potencial espiritual que você carrega, muda completamente a perspectiva. Ao invés de se sentir vítima, você passa a enxergar a situação como oportunidade de agir com fé, reforçar sua oração, ativar sua autoridade espiritual e consolidar seu fortalecimento interior. É exatamente nesse ponto que muitos começam a transformar momentos de pressão em oportunidades de vitória. O momento em que a mente se torna campo de batalha. Existe um território que muitas vezes passa despercebido, mas que se torna o foco principal das batalhas espirituais. A mente. Antes que qualquer situação externa mude, antes que as circunstâncias se manifestem de forma visível, o inimigo tenta ocupar sua mente. É nesse espaço silencioso que muitas lutas começam, e é ali que a pressão invisível ganha força. A mente se transforma no campo de batalha, e cada pensamento pode se tornar uma linha de ataque. Quando a mente é atingida, tudo ao redor parece sofrer consequências. Pensamentos negativos surgem do nada, dúvidas se instalam de forma persistente, e o raciocínio fica confuso. Pequenas decisões que antes eram simples tornam-se difíceis, e a pessoa começa a questionar sua própria capacidade de seguir em frente. O objetivo é minar a confiança, enfraquecer a fé e fazer você acreditar que está sozinho nessa luta. O ataque espiritual atua de forma estratégica. Ele começa com pequenas perturbações, pensamentos que parecem insignificantes, lembranças desconfortáveis e interpretações distorcidas da realidade. Cada detalhe serve para enfraquecer o coração, criando um ambiente de instabilidade interna. À medida que os pensamentos negativos se acumulam, a sensação de pressão aumenta, tornando mais difícil perceber a origem da batalha. E quando a mente é tomada pela confusão, a fé começa a vacilar, e a paz interior desaparece gradualmente. Muitas pessoas não percebem que esses pensamentos e sentimentos que surgem em momentos de ataque não nasceram de dentro delas. Algumas ideias chegam com o propósito de desestabilizar, de criar dúvida e medo. O inimigo trabalha de forma silenciosa para convencer a pessoa de que não há saída, de que não há recursos espirituais suficientes para enfrentar a situação. É uma tentativa de tomar posse do território interno antes que qualquer ação consciente seja tomada. A mente é o campo central da batalha porque tudo que se manifesta no exterior tem origem nela. Quando você consegue proteger seus pensamentos, discernir a origem do que sente e reagir espiritualmente, a batalha perde força. Cada momento de clareza, cada decisão baseada na fé e não no medo, é uma vitória dentro desse campo de batalha invisível. Reconhecer que a mente é o ponto inicial do ataque é crucial. Isso permite que você não apenas resista, mas atue. A oração, a meditação na palavra de Deus e a consciência da autoridade que você possui em Cristo são ferramentas que fortalecem o espírito e criam um escudo sobre seus pensamentos. Assim, aquilo que antes parecia uma invasão constante de dúvida e desânimo começa a perder força. Quando você entende que a batalha começa na mente, passa a reagir de forma consciente. A vigilância espiritual, a atenção aos sinais internos e o uso da fé como escudo se tornam vitais. Isso transforma a maneira como você enfrenta os ataques, permitindo que o coração permaneça firme e que a paz interior seja preservada, mesmo diante da pressão invisível. Quando a paz interior começa a ser desafiada. A paz interior é uma das maiores proteções que Deus concede ao coração humano. É ela que mantém a mente estável, que permite tomar decisões com clareza e que fortalece a fé, mesmo diante das dificuldades. Mas existe um momento em que essa paz começa a ser atacada silenciosamente. E é exatamente nesse ponto que muitos se sentem vulneráveis. Quando a mente começa a ser invadida por pensamentos confusos, a paz que você carregava dentro de si passa a ser ameaçada.
É como se um vento invisível tentasse apagar a chama da serenidade que existe em seu coração. Esse ataque não acontece de maneira óbvia. Ele começa com pequenas inquietações, uma sensação leve de desconforto, uma ansiedade inesperada. Aos poucos, essas sensações vão crescendo, afetando não apenas o emocional, mas também a forma como você percebe as situações ao redor. As coisas que antes pareciam simples começam a parecer difíceis, o raciocínio se embaralha e uma pressão constante tenta tomar conta do coração. É nesse estágio que muitas pessoas começam a sentir medo, dúvida e insegurança, mesmo sem entender a razão exata. O objetivo do ataque espiritual sobre a paz interior é estratégico. Quando o inimigo consegue roubar a tranquilidade do coração, ele enfraquece a fé, perturba os pensamentos e cria espaço para confusão e desânimo. A pessoa começa a questionar suas decisões, sua capacidade de resistir e, muitas vezes, até mesmo sua própria fé. Cada sentimento de ansiedade, cada momento de inquietação, cada dúvida que surge é uma tentativa de minar sua estabilidade espiritual. A maioria das pessoas reage a essa pressão tentando lidar sozinha. Tenta ignorar os sentimentos, ocupar a mente com distrações ou racionalizar a situação. Mas essa abordagem só prolonga o efeito do ataque. A verdadeira defesa contra a perda de paz interior não está em ignorar o problema, mas em reconhecê-lo e reagir espiritualmente. A oração, a meditação na palavra de Deus e a consciência da presença divina são os instrumentos que restauram a tranquilidade e criam um escudo ao redor do coração. Reconhecer que a paz está sendo desafiada é, na verdade, um ponto de virada. É o momento de perceber que algo maior está em ação e que você possui ferramentas espirituais para resistir. A fé, quando ativada, fortalece a mente e o coração, permitindo que você permaneça firme mesmo diante de pensamentos e sentimentos que tentam desestabilizar. Cada momento em que você escolhe permanecer em Deus, em oração e confiança, é uma vitória dentro dessa batalha silenciosa. Além disso, a perda temporária de paz serve como um alerta. Ela indica que é necessário intensificar a conexão com Deus, abrir espaço para a proteção espiritual e reforçar a autoridade que você possui como filho ou filha de Cristo. Ao entender que a paz não depende das circunstâncias externas, mas da sua conexão com Deus, você se torna capaz de resistir, manter a serenidade interior e impedir que o ataque se instale de forma mais profunda. O perigo de enfrentar a batalha espiritual em silêncio. Existe um erro que muitas pessoas cometem sem perceber quando começam a sentir pressão espiritual: enfrentar a batalha sozinhas. No início, parece natural tentar lidar com os sentimentos de inquietação, medo ou desânimo, sem compartilhar com ninguém ou sem recorrer à presença de Deus de forma consciente. A pessoa pensa que é capaz de superar tudo apenas com sua própria força, mas essa abordagem é perigosa e deixa o espírito vulnerável. Quando você enfrenta a batalha em silêncio, o inimigo encontra espaço para agir. Cada pensamento confuso, cada sensação de peso e cada dúvida não confrontada começa a ganhar força, pois não há autoridade espiritual sendo exercida. O silêncio interno se transforma em território vulnerável, permitindo que a opressão se intensifique e que a mente seja cada vez mais tomada por inquietação, medo e confusão. É nesse isolamento que muitos sentem o ataque se prolongar e a sensação de impotência crescer. Muitas pessoas acreditam que admitir a dificuldade ou buscar ajuda espiritual seria sinal de fraqueza. Elas acham que devem lidar com tudo sozinhas, sem recorrer à oração, à palavra ou à orientação espiritual. Mas a verdade é exatamente o contrário. Reconhecer a batalha e buscar intervenção divina é a ação mais poderosa que alguém pode tomar. O silêncio, quando não quebrado pela oração e pela fé, fortalece o inimigo e prolonga o sofrimento. A oração rompe o isolamento. Quando você fala com Deus, declara sua fé, reconhece a presença divina e pede proteção, um escudo espiritual é erguido em seu favor.
A opressão que parecia invadir cada pensamento começa a perder força. A mente se acalma, o coração encontra estabilidade e a fé se renova. Cada palavra de fé pronunciada é uma barreira que impede que o ataque continue avançando. Além disso, enfrentar a batalha em silêncio impede que você perceba a autoridade que possui em Cristo. Cada filho ou filha de Deus carrega poder espiritual que o inimigo teme. Esse poder não depende de inteligência, força ou habilidades humanas. Ele depende da fé, da oração e da conexão com a presença de Deus. Quando você reconhece esse poder e age em oração, o cenário muda imediatamente. O ataque perde força e a paz começa a retornar. Compreender que lutar sozinho é um erro não significa que você é fraco. Significa que a batalha espiritual requer consciência, ação e uso das ferramentas que Deus disponibilizou. O silêncio é o campo onde o inimigo encontra liberdade para agir, enquanto a oração é a arma que quebra toda influência invisível e fortalece o espírito. Reconhecer isso é um passo decisivo para restaurar sua mente, proteger seu coração e assumir a autoridade que você já possui, a força espiritual que muitas pessoas esquecem que possuem. Existe algo poderoso dentro de você que muitas vezes é esquecido, mesmo quando mais necessário. A autoridade espiritual que Deus concedeu a cada filho e filha dele. Em meio às pressões, dúvidas e ataques invisíveis, a primeira reação natural é acreditar que estamos sozinhos, que não há recursos para resistir. Mas essa percepção está distante da verdade. A força espiritual que você carrega é real, poderosa e capaz de enfrentar qualquer batalha que tente invadir sua vida. Muitas pessoas não percebem que sua fé é também uma autoridade. Quando você ora, quando se coloca sob a presença de Deus, quando declara em voz alta sua confiança nele, você está utilizando um poder que vai além do físico, além do emocional. É um poder espiritual que atua diretamente sobre o ataque invisível, enfraquecendo sua influência e restaurando paz e clareza interior. É exatamente esse poder que muitos deixam de usar por falta de consciência, por não acreditar na dimensão da autoridade que possuem. O inimigo tenta convencer você de que essa força não existe, que não é suficiente para proteger sua mente, seu coração e sua vida. Ele quer que você se concentre no problema, no peso que sente e na confusão que invade seus pensamentos. Mas quando você reconhece quem está ao seu lado, quando se lembra que Cristo já concedeu autoridade sobre todo o poder do inimigo, algo muda imediatamente. A luta deixa de ser apenas resistência e se torna ação. A presença de Deus se manifesta, e você passa a conduzir a batalha em vez de apenas reagir a ela. A força espiritual não é algo que surge por acaso. Ela se manifesta quando você toma consciência de seu poder em Cristo e decide agir com fé. Cada oração fervorosa, cada palavra de declaração, cada atitude de confiança ativa essa autoridade. E essa ativação não apenas protege, mas também transforma a percepção da batalha. O que antes parecia insuportável começa a perder força. A confusão mental diminui, o desânimo recua e o coração volta a sentir paz, mesmo antes que as circunstâncias externas mudem. Outro ponto essencial é que essa força espiritual é constante. Ela não depende da intensidade do ataque, da duração do problema ou da força do inimigo. Ela existe dentro de você desde que você é um filho de Deus e se manifesta através da fé ativa. Ignorá-la é permitir que o inimigo encontre espaço, mas reconhecê-la é abrir portas para proteção, libertação e vitória. Cada momento em que você se lembra desse poder é um passo para recuperar a autoridade sobre sua vida e criar um escudo espiritual sólido. Por isso, compreender e ativar essa força espiritual é crucial. É o ponto de virada que transforma medo em coragem, confusão em clareza e desânimo em fé renovada. Aquilo que antes parecia dominar sua vida começa a perder força quando você assume sua posição em Cristo. E é exatamente nesse instante que surge a necessidade de colocar a fé em ação. No próximo capítulo,
vamos entender qual é o momento decisivo em que a fé precisa sair do pensamento e se tornar uma força concreta que enfrenta e vence a batalha espiritual. O instante em que a fé precisa ser ativada. Chega um momento em toda batalha espiritual em que perceber o ataque já não é suficiente. A pressão que sentimos, os pensamentos negativos e a inquietação no coração exigem uma ação concreta. A fé precisa ser ativada. Não se trata apenas de acreditar que tudo vai passar ou de esperar que as circunstâncias mudem. É o instante em que a fé deixa de ser conceito e se torna força real, capaz de agir no mundo espiritual. Ativar a fé significa tomar uma decisão consciente de resistir. Significa reconhecer que, embora a luta seja invisível, a autoridade que Cristo lhe deu é maior do que qualquer força que tente atacá-lo. Nesse momento, você não apenas observa o que está acontecendo, você age espiritualmente, usando oração, declaração e confiança plena na presença de Deus para enfrentar o que antes parecia insuperável. Muitas pessoas esperam que a fé seja algo passivo, uma sensação de esperança que surge naturalmente. Mas a fé verdadeira é ativa. Ela exige que você se levante, declare a verdade de Deus em sua vida e assuma sua posição de filho ou filha de Cristo. Cada palavra de fé pronunciada, cada pensamento alinhado com a verdade espiritual e cada decisão de não ceder à dúvida fortalece a sua posição no campo de batalha invisível. Quando a fé é ativada no momento certo, a dinâmica da batalha muda. O inimigo, que parecia dominar o ambiente interno, começa a recuar. A confusão mental perde força, a pressão emocional diminui, e o coração percebe sinais de paz, mesmo antes de as circunstâncias externas mudarem. É nesse ponto que você começa a entender que a vitória não depende de esforço humano, mas da autoridade espiritual e da presença de Deus atuando em sua vida. É importante compreender que esse instante não pode ser adiado. Cada minuto de hesitação é uma oportunidade que o inimigo aproveita para se fortalecer. Quanto mais cedo a fé é ativada, mais rápido o coração encontra clareza, mais firme se torna a mente e mais proteção é criada contra o ataque invisível. A ação da fé nesse momento é decisiva. Ela estabelece limites, cria escudos e estabelece a autoridade de Deus em sua vida. Quando você entende e aplica essa ativação da fé, o restante da batalha passa a ser enfrentado com mais confiança. Os próximos passos, incluindo oração, declaração e reconhecimento da presença de Deus, se tornam muito mais eficazes, porque a fé já foi colocada em movimento. É exatamente nesse ponto que o ataque espiritual encontra resistência real e começa a perder força, abrindo espaço para a paz, proteção e libertação. Quando a oração se torna um refúgio espiritual. A oração não é apenas palavras ditas mecanicamente. Ela é o canal através do qual o espírito humano se conecta com Deus, o refúgio que protege, fortalece e orienta. Quando você enfrenta ataques invisíveis, quando o peso da inquietação começa a apertar, a oração se torna a ferramenta mais poderosa que existe para restaurar o coração e a mente. É nesse momento que a fé deixa de ser interna e passa a se manifestar em ação, criando uma barreira espiritual que o inimigo não consegue ultrapassar. Muitas pessoas subestimam o poder da oração. Elas acreditam que apenas pensamentos positivos ou tentativas humanas de resolver problemas podem trazer alívio. Mas a oração, quando feita com fé e intenção, ativa a presença de Deus de forma direta. Ela não apenas muda o cenário espiritual, mas também transforma a forma como você percebe o que está acontecendo, trazendo clareza, calma e segurança. O efeito da oração é imediato e progressivo ao mesmo tempo. Quando você se entrega, declara sua fé e fala com autoridade espiritual, as pressões invisíveis começam a perder força. O coração sente alívio, a mente se acalma e a sensação de desânimo recua. Cada palavra de oração é como um escudo levantado em torno de sua vida.
protegendo seus pensamentos, suas emoções e sua própria percepção do mundo. É um ato de resistência e libertação simultaneamente. Além disso, a oração estabelece um território seguro dentro de você. Ela marca um espaço onde a paz de Deus reina, onde as forças invisíveis não têm poder de interferir. Quando você ora conscientemente, com convicção e fé, o ataque espiritual não apenas encontra resistência, ele começa a recuar, e a presença de Deus se torna tangível em cada parte de sua vida. Isso mostra que a oração não é apenas ritual, mas ação com efeito real no mundo espiritual. A importância da oração como refúgio espiritual também está ligada à consistência. Não se trata apenas de orar uma vez, mas de criar um hábito de comunicação constante com Deus. Cada momento de entrega, cada palavra de fé, cada pedido consciente fortalece sua proteção, aumenta sua clareza espiritual e reforça a autoridade que você possui. Quanto mais você mantém essa conexão, mais firme se torna contra qualquer ataque invisível. Reconhecer a oração como refúgio significa perceber que não estamos sozinhos, que existe uma força maior que atua em nosso favor e que toda batalha espiritual pode ser enfrentada com confiança. A oração transforma o medo em coragem, a dúvida em fé, a confusão em direção clara. E é exatamente através da oração que você começa a perceber sinais reais de mudança, sinais de que a batalha invisível está sendo vencida e que a paz volta a ocupar seu coração e sua mente. A mudança espiritual que começa no interior do coração. A transformação verdadeira nunca começa fora. Ela começa silenciosa dentro do coração, no lugar onde Deus trabalha primeiro. Cada oração feita com fé, cada palavra pronunciada com autoridade espiritual, cada momento em que você se entrega de forma sincera, cria uma mudança que começa no interior antes de se manifestar nas circunstâncias externas. É ali, dentro do coração, que a batalha é decidida. O inimigo sabe disso, e é exatamente por isso que tenta atacar primeiro seus pensamentos e emoções. Quando você se coloca diante de Deus, reconhecendo sua presença e ativando sua fé, algo profundo acontece. O coração que estava pesado começa a sentir alívio. A mente que estava confusa começa a clarear. As emoções que pareciam dominar você começam a ser controladas pelo Espírito. Essa mudança é silenciosa, mas poderosa, porque muda a forma como você enxerga a batalha e como reage a ela. Cada decisão começa a ser tomada com mais confiança. Cada escolha se torna mais alinhada com a verdade espiritual. E o Espírito sente uma renovação que não depende das circunstâncias externas. A batalha invisível continua acontecendo, mas agora você não está mais desarmado. A transformação interior cria estabilidade, fortalece a fé e abre espaço para que a paz de Deus ocupe seu coração. Mesmo que problemas e dificuldades continuem presentes, a percepção muda. O peso não domina mais, a confusão perde espaço e a coragem retorna. É exatamente por isso que muitas pessoas experimentam a verdadeira vitória espiritual. Ela começa dentro do coração antes de se manifestar fora. Outro ponto essencial é que essa mudança interior não é instantânea, mas é constante. Cada oração, cada ato de fé, cada palavra de declaração fortalece a transformação e torna o espírito mais resistente a futuros ataques. O inimigo percebe quando a pessoa reconhece seu poder interior. E é justamente nesse momento que ele perde força. A transformação começa a ser visível gradualmente, mas o impacto real acontece primeiro na mente e no coração, criando uma base sólida para que a paz, a confiança e a liberdade espiritual floresçam. Muitas vezes, quem não percebe essa mudança pensa que nada mudou, que os ataques ainda têm poder. Mas os sinais internos já mostram a diferença. Pensamentos mais claros, decisões mais firmes, emoções mais controladas, paz interior restaurada. A transformação espiritual é perceptível primeiro nos detalhes sutis da vida, nos momentos de tranquilidade interior, na capacidade de enfrentar a pressão com confiança e não com medo. Quando a mudança começa no coração,
o restante da batalha se torna mais fácil de enfrentar. A oração, a fé ativada e a consciência da autoridade espiritual se fortalecem. Cada passo que você dá agora é mais firme, porque a base foi estabelecida dentro do seu espírito. No próximo capítulo, vamos explorar o poder das palavras faladas com fé, mostrando como elas se tornam armas espirituais que consolidam essa transformação, protegem a mente e o coração e fazem a vitória se manifestar de forma ainda mais concreta. O poder das palavras faladas com fé. As palavras que pronunciamos carregam poder. Elas não são apenas sons, mas instrumentos de autoridade espiritual que podem fortalecer ou enfraquecer o coração, a mente e a fé. Quando faladas com fé, cada palavra se torna um escudo, uma arma e um canal que ativa a presença de Deus na sua vida. É nesse ponto que muitos percebem que a oração e a declaração de fé não são apenas práticas religiosas, mas ações que têm efeito real no mundo espiritual. Quando você começa a falar com fé, cada pensamento negativo ou dúvida que antes dominava a mente perde força. A confusão que antes parecia invadir seu interior começa a recuar. A paz que parecia distante retorna ao coração. Isso acontece porque a fé expressa por palavras transforma o ambiente espiritual. A palavra pronunciada com convicção atua de forma direta, criando proteção, afastando o medo e fortalecendo a confiança. Não se trata apenas de repetir frases, mas de declarar com intenção e autoridade aquilo que Deus já prometeu para a sua vida. Muitas pessoas subestimam essa força. Elas acreditam que apenas pensar positivo ou desejar que as coisas mudem já é suficiente. Mas a realidade espiritual é diferente. O inimigo reconhece o poder da palavra falada com fé. Cada frase de confiança, cada declaração de proteção, cada afirmação de paz e vitória é um golpe contra a escuridão, diminuindo sua influência e fortalecendo a autoridade que você já possui em Cristo. A prática consciente de falar com fé também aumenta a percepção de mudança interior. Quando você verbaliza aquilo em que acredita, a mente se alinha ao espírito, fortalecendo a estabilidade emocional e espiritual. O coração se acalma e encontra segurança na verdade de Deus. Cada palavra torna-se uma extensão da fé, uma ferramenta de ação espiritual que molda o ambiente invisível ao seu redor e fortalece a batalha que já está sendo vencida dentro de você. Além disso, a palavra falada com fé cria consistência. Não é um efeito temporário. Quando você mantém declarações de confiança, gratidão e proteção, cria uma barreira contínua contra os ataques invisíveis. O inimigo percebe que você está consciente da autoridade que possui e começa a perder terreno. A presença de Deus se manifesta com maior intensidade, consolidando a transformação que começou no coração e tornando a vitória espiritual cada vez mais evidente. Reconhecer e utilizar o poder das palavras faladas com fé é essencial para consolidar a mudança espiritual. Elas não apenas protegem, mas também fortalecem o espírito, restauram a mente e promovem clareza emocional. Quando faladas com convicção, elas transformam o campo de batalha invisível, criando um ambiente em que a presença de Deus domina, a confusão desaparece e a paz retorna de forma tangível. Quando a presença de Deus dissipa toda a escuridão. A presença de Deus não é abstrata, não é uma ideia ou um sentimento distante. Ela é real, concreta e capaz de transformar completamente o ambiente espiritual ao seu redor. Quando você se volta para Ele com fé e confiança, a escuridão que antes parecia dominar seus pensamentos e emoções começa a recuar. O peso invisível, a inquietação e a pressão que pareciam insuportáveis perdem força, e o coração passa a perceber uma paz que não depende das circunstâncias externas. Essa presença se manifesta de várias maneiras. Às vezes é um alívio súbito, uma calma interior que surge mesmo diante de problemas, uma clareza de pensamento que substitui a confusão anterior. Outras vezes é uma sensação contínua de proteção, uma certeza silenciosa de que você não está sozinho. O que todas essas manifestações têm em comum
é que elas mostram de forma tangível que a batalha espiritual já começou a ser vencida no mundo invisível antes mesmo que qualquer mudança seja percebida no mundo físico. Muitas pessoas experimentam a presença de Deus e se surpreendem com a mudança que ocorre dentro delas. Aquilo que antes parecia esmagador, como dúvidas constantes, medo e desânimo, começa a perder espaço. O coração se fortalece, a mente se torna mais clara e as decisões voltam a ser tomadas com confiança. Essa transformação interna é a prova de que a autoridade de Deus está atuando, protegendo e restaurando cada área da vida que estava sob pressão. A presença de Deus também redefine a percepção da batalha. O que antes parecia invencível passa a ser enfrentado com coragem. Cada desafio é percebido não como ameaça absoluta, mas como oportunidade de exercer fé, declarar autoridade e permitir que a luz divina dissipe a escuridão. Esse é um ponto crucial. A presença de Deus não apenas muda o ambiente espiritual, mas também fortalece sua percepção e ação diante das situações, permitindo que você se torne um agente de vitória, em vez de vítima de ataque. Outro aspecto importante é que essa presença cria um efeito contínuo. Quanto mais você permanece conectado, consciente e atento à autoridade que possui em Cristo, mais sólida se torna a proteção ao seu redor. As forças que antes tentavam enfraquecer sua fé encontram resistência constante, e o espírito se mantém firme, inabalável. Cada oração, cada palavra de fé e cada ato de entrega reforça esse campo espiritual, dissipando a escuridão de maneira crescente. Reconhecer e permitir a presença de Deus em sua vida é a chave para a libertação. Ela transforma a mente, acalma o coração e fortalece o espírito, tornando possível enfrentar qualquer ataque espiritual com confiança, clareza e firmeza. Essa presença é a evidência de que você não está sozinho, que sua fé tem poder e que a vitória já começa a se manifestar no mundo invisível. Os primeiros sinais de que a paz está retornando. Após uma batalha espiritual intensa, após momentos de pressão, inquietação e confusão, começam a surgir sinais sutis de que a paz está retornando. Esses sinais não são necessariamente dramáticos ou imediatamente visíveis, mas são perceptíveis para quem presta atenção ao que acontece dentro do coração e da mente. Eles indicam que a presença de Deus está se consolidando e que a autoridade espiritual que você ativou está começando a produzir efeitos tangíveis. O primeiro sinal é a clareza nos pensamentos. Aquilo que antes parecia confuso, desorganizado ou carregado de dúvidas, agora começa a se organizar. Decisões simples se tornam mais fáceis de tomar. A mente encontra direção e a sensação de caos interno começa a ceder lugar a discernimento e equilíbrio. Esse é um efeito direto da intervenção espiritual. O ataque que buscava desestabilizar o pensamento perde força à medida que a fé se fortalece. Outro sinal perceptível é a restauração do coração. O desânimo que parecia constante começa a diminuir. O peso emocional que antes apertava o peito perde intensidade. Há uma sensação crescente de tranquilidade, de segurança e de controle sobre os próprios sentimentos. É nesse ponto que você percebe que não está mais à mercê das pressões invisíveis. Você começa a sentir proteção e estabilidade, mesmo que as circunstâncias externas ainda não tenham mudado. A renovação da esperança também é um sinal importante. Quando a paz retorna, surge a capacidade de olhar para o futuro com confiança. As expectativas deixam de ser marcadas pelo medo ou pela dúvida e passam a ser guiadas pela fé e pelo propósito espiritual. A pessoa percebe que a luta não é em vão, que existe um caminho de libertação e que Deus está atuando de forma concreta para restaurar a vida interior. Além disso, a conexão com Deus se torna mais evidente. A presença divina não é mais percebida apenas em momentos de oração, mas também em situações cotidianas. Cada passo, cada escolha, cada sensação de alívio ou conforto é um lembrete de que a batalha está sendo vencida. Os sinais de paz não apenas indicam que a opressão perdeu força,
mas também mostram que a autoridade espiritual que você possui está ativa, funcionando como escudo e guia. Reconhecer esses sinais é essencial, pois eles fortalecem a fé e aumentam a confiança em enfrentar novos desafios. Eles indicam que a batalha espiritual está sendo conduzida sob a proteção divina e que os próximos passos podem ser dados com coragem. Cada pequeno momento de paz percebido é uma vitória e um lembrete de que a oração, a fé ativada e a conexão consciente com Deus produzem resultados reais. Ao compreender esses sinais, você se torna capaz de manter a mente e o coração protegidos, de perceber a ação de Deus em cada detalhe e de reagir de forma firme e consciente em qualquer situação que tente trazer dúvida ou inquietação. Essa percepção prepara o caminho para a conclusão da batalha e para a manifestação plena da vitória espiritual. A vitória espiritual começa com um único clamor. Toda batalha espiritual pode parecer maior do que nossas forças humanas, mas a verdade é que a vitória começa com um único clamor. Um clamor feito com fé, com intenção, com consciência da autoridade que Deus nos concedeu, é suficiente para iniciar uma transformação profunda. Esse clamor não precisa ser grandioso ou elaborado. Ele precisa ser sincero, do coração, carregado de fé e confiança na presença de Deus. O inimigo tenta fazer você acreditar que os problemas são insuperáveis, que a pressão é maior do que sua capacidade de resistir e que você está sozinho nessa luta. Mas cada palavra de fé pronunciada, cada ato de entrega, cada oração feita com autoridade espiritual, é como levantar um escudo invisível que protege o coração, fortalece a mente e dissipa a escuridão. Um único clamor sincero pode mudar completamente o curso de uma batalha que parecia interminável. Quando você decide clamar, está exercendo a autoridade que Cristo lhe deu. Lucas capítulo 10, versículo 19. Deixa claro que toda a força do inimigo já foi vencida para aqueles que creem. Isso significa que o poder não está em nossa habilidade humana, mas na nossa decisão de agir em fé, de nos colocar sob a proteção de Deus e de declarar que nada, nem ninguém, pode roubar a paz e a liberdade que Ele oferece. A vitória não acontece apenas por reação, ela acontece por ação consciente. O clamor é essa ação. Ele transforma pensamentos em armas, palavras em escudos e fé em força real. Ele altera o ambiente espiritual, diminui o peso da opressão e fortalece o espírito de forma visível e invisível. Cada clamor é um passo decisivo para retomar a paz, a clareza e a confiança que a batalha tentou roubar. Além disso, o clamor abre espaço para que a presença de Deus se manifeste de forma contínua. O que parecia um ataque invisível perde força diante de quem decide se posicionar com fé. O coração se enche de coragem, a mente encontra clareza e a vida começa a se alinhar com os propósitos divinos. A sensação de desânimo e pressão recua, dando lugar à confiança e à certeza de que a vitória já está em curso. É fundamental entender que a batalha espiritual não se vence esperando que o inimigo vá embora. Ela se vence tomando posição, agindo com fé e usando o clamor como ferramenta de libertação. Cada oração feita com sinceridade fortalece a autoridade interior. Cada palavra pronunciada com fé cria um escudo e cada decisão de confiar em Deus transforma a batalha em vitória. Um único clamor pode ser o ponto de virada que muda tudo em sua vida. Hoje, este é o momento de reconhecer que você não está sozinho, que possui poder em Cristo e que a vitória espiritual está ao seu alcance. Faça esse clamor, declare sua fé e permita que Deus atue. A batalha invisível que parecia grande e assustadora começa a perder força, a paz volta ao coração e o espírito se fortalece. Cada palavra de fé pronunciada é um passo em direção à liberdade, proteção e transformação total. A vitória não é apenas possível, ela já começa no instante em que você clama. Um único clamor pode restaurar sua vida, trazer esperança e consolidar a liberdade espiritual que você tanto deseja. Hoje você tem a oportunidade de transformar a pressão, o medo e a dúvida em força, coragem e fé.
Faça esse clamor agora e permita que a mudança se manifeste, porque a vitória espiritual começa com você.